Olá, meus irmãos. Vamos dar início à apresentação de mais um tema importante dentro da doutrina espírita. Vamos inicialmente elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre Amigo, aos amigos espirituais que nos iluminem nesse momento para que tornar esse assunto compreensível a todos os irmãos encarnados e desencarnados, tá? E que assim seja. Nós vamos apresentar um capítulo hoje do livro O Céu e o Inferno, que é o quarto livro que faz parte dentre as obras básicas da doutrina espírita, dentro da codificação feita por Allan Kardec. Esse livro, Céu e o Inferno, ele foi já publicado, né, em agosto de 1865, né, e serve como de referência para todos os espíritas que se dedicam à doutrina. Nesse capítulo, que é o quinto capítulo, capítulo 5, ele tem outros que antecedem, em que eles estão sincronizados, né, entre os 5 primeiros capítulos, que no primeiro é o porvir e o nada, Kardec aborda esse assunto. No segundo é o temor da morte, o terceiro é o céu, o quarto o inferno e o quinto o purgatório. E aqui nós vamos falar para vocês o que realmente é o purgatório. Então a gente sabe que a doutrina espírita, como a terceira revelação, ela veio ratificar muitas coisas que Jesus falou, que foi mal compreendido, né, na época, ou então algumas coisas que Jesus ele deixou de falar. Quando Cristo, na época, se referiu ao inferno, falando aos seus discípulos, né, ele se referiu a esse termo que era para designar penas futuras, né? Então, ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Então era apenas para designar penas futuras. Nessa época não existia esse termo purgatório, né, que é o tema do nosso tema dessa semana. Então, olha, para a justiça de Deus, meus irmãos, nós precisamos entender que o purgatório ele é o dogma mais racional do que o inferno. O purgatório ele estabelece penas menos rigorosas e que podem ser resgatáveis, diferentemente do inferno, que é tudo ou nada. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Então, na verdade, o purgatório ele é uma detenção temporária e não perpétua, como é o inferno. Então, é importante a gente entender isso, que o inferno é como se fosse uma punição definitiva. E o purgatório é uma pena que ela vai variar de acordo com a natureza, né, ou de acordo com a culpa que o espírito tem, ok? Então imagine, você já pensou se existisse pena de morte num país para todos os delitos, entre os delitos mais leves, os delitos mais sérios, mais fortes, né? Então, se não existisse o purgatório, por exemplo, teríamos só apenas 2 alternativas. Ou é para o céu ou é para o inferno. Ou é felicidade eterna ou eterno suplício, né? Então, na verdade, aí justifica o termo purgatório, porque, vejam, o que seria das almas se cometesse aqueles pequenos delitos? Será que seria justo isso? Né? Então, a gente sabe que existe o fogo do inferno, que é ardente, ou o fogo do purgatório, que é mais brando, né? Então, é importante a gente entender que o dogma das penas eternas, conforme prevê o inferno, ele é incompatível com o progresso, incompatível com a evolução do espírito, né? E isso é um fato. Então, as preces, por exemplo, pagas, elas tornariam o purgatório mais rentável do que o inferno. Então, por que não optar pelo inferno, né? Por isso que Lutero, inclusive, ele rejeitou esse termo purgatório na época, né? Então, aí a pergunta que vem: onde é o purgatório? Qual a natureza das penas,
né, do purgatório. Então, cabe, como eu falei ainda há pouco, a nova revelação, que é realmente a doutrina espírita, explicar as causas das misérias humanas, que só a reencarnação terrena justifica. Né? A gente tem que querer entender como é que essas causas. Então, o Espiritismo veio para explicar essas causas. E essas causas das misérias humanas que podem ocorrer nessa encarnação ou encarnação anteriores. Então, as misérias do homem hoje, elas decorrem das imperfeições, das suas imperfeições, das imperfeições das almas. Tá? Se o homem fosse perfeito, ele jamais padeceria das enfermidades oriundas dos excessos que ele pratica. Tá? Então, isso é um fato. Em geral, o homem ele se torna desgraçado, por sua própria culpa, nesta ou em existências anteriores. Então, muitos sofrimentos que vivemos numa encarnação, elas podem ser provocadas nessa encarnação ou podem ser provenientes de expiações anteriores. Então, o Espiritismo, por exemplo, ele repara numa vida de provações o que a outro fez sofrer em existências anteriores. Então, exatamente aquilo que a gente fez as pessoas sofrerem em mundos anteriores, em encarnações anteriores, nessa encarnação a gente é que vai sofrer. Então, as vicissitudes, por exemplo, elas são correções temporárias, são advertências para eliminar em si as imperfeições e para evitar o mal, e assim vai se progredir no bem. Né? Essas vicissitudes, elas são lições rudes, mas elas são proveitosas para o futuro. Tá? As lutas que nós temos contra essas vicissitudes, elas vão desenvolver as nossas forças, vão desenvolver as nossas faculdades intelectuais e morais, e assim ocorre a nossa evolução. Com as lutas, as almas se retemperam no bem. Né? Então, essas oportunidades que você tem a cada encarnação, né, para reparar o mal que você fez em encarnações anteriores ou nesta mesma encarnação. Interessante, por exemplo, o Chico Xavier, quando ele estava se referindo à reencarnação, tá, como sendo uma realidade inconteste para nós espíritas. Então, essas reencarnações em relação aos sofrimentos que nós sofremos. Então, os sofrimentos, e falamos das causas que são anteriores, em reencarnações anteriores ou dessa encarnação. Então, por exemplo, Chico se refere ao que dizer do sofrimento das crianças. Crianças que não tiveram tempo nem de praticar o mal ainda, e já nascem com problemas de saúde mental, saúde corporal, né, saúde orgânica. Né? Então, o que dizer, por exemplo, do complexo de culpa, daquelas almas que vão para outro mundo com complexo de culpas daquilo que fizeram aqui numa encarnação. Né? Por exemplo, os suicidas reencarnados. Esses suicidas, a gente vai entender que existe um sofrimento que eles têm hoje, mas tem uma causa desse sofrimento em reencarnações anteriores. Então, por exemplo, se o suicida ele morreu com um tiro no coração, por exemplo, né? Ele vai reencarnar com cardiopatias congênitas, né? Com problemas no coração de uma coisa que ele provocou em encarnações anteriores. Se ele receber um tiro no crânio, então depois, quando ele reencarnar, ele vai reencarnar com idiopatias, porque o tiro que ele deu no crânio vai afetar a hipófise. E essa hipófise, certamente, quando essa criança começa a aparecer sintomas de surdez, de mudez, de cegueira. Por quê? Foi devido a um tiro que foi dado no crânio em reencarnações anteriores. Aquele suicida de afogamento, por exemplo, ele vai sofrer de enfisemas pulmonar, principalmente, doenças relacionadas ao pulmão. Aqueles que sofreram, por exemplo, enforcamento, eles vão sofrer problemas de paraplegia infantil, problemas na garganta. Né? Aqueles suicidas que, por exemplo, tomaram veneno,
né? Eles vão reencarnar com malformações congênitas no ventre, aqueles problemas que a gente sempre tem no ventre, no estômago, né? Devido ao veneno que tomou em reencarnações anteriores, tá? E vão ocorrer também, nesse caso, infarto do mesentério, devido ao veneno que foi tomado em reencarnação. Então, as consequências, elas vêm nessas outras encarnações. Então, esses sofrimentos, meus irmãos, eles são incompatíveis com a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele não criou a dor, ele não criou a dor. Quem criou a dor, quem criou o sofrimento, foi o homem, né, com as suas imperfeições. O que Deus fez? Deus, ele criou foi o remédio, a anestesia para esses sofrimentos. Então, o homem tem que entender que ele é culpado dos seus próprios sofrimentos. Entendendo isso, é importante a gente saber como lidar nessa vida, né? Como reparar o mal que fez em encarnações anteriores e caminhar no bem. Ok, meus irmãos? Então, olha, o prêmio da vitória, ela está na vida espiritual. Tudo que a gente fizer nessa vida corporal, tá? O prêmio ele vem depois, na nossa evolução, na vida futura, né? E as encarnações sucessivas que nós temos é que vai nos aprimorar a cada encarnação. E nós deveremos aproveitar cada encarnação para trabalhar no bem, trabalhar na nossa evolução intelectual e moral. Em cada existência, um passo à frente, a depender da vontade. Chico Xavier já falava, né, que você tem a oportunidade de evoluir, mas sempre para frente, nunca regredir. Então aproveita a oportunidade, né, a caridade de Deus que te dá essa oportunidade como uma reencarnação para você se aprimorar intelectual e moralmente, trabalhar no bem, né? Ou você sobe degraus ou permanece nele mesmo. Então você perde as oportunidades que lhe foram dadas. Cedo ou tarde, a alma ela terá que pagar a sua dívida, que virá numa ou noutra existência, numa condição mais penosa. Quer dizer, se você perdeu a oportunidade numa encarnação para reparar essa sua pena, na encarnação seguinte, elas pode ser mais penoso, mais sofrido ainda do que nessa. Então, aproveite a oportunidade para reparar a sua pena na encarnação que lhe é oferecida. Tá? Então, a cada encarnação, a alma, ela se despoja, ou seja, ela se purga das imperfeições para mundos mais felizes, para a felicidade suprema. Importante a gente entender isso. Então, portanto, meu irmão, do purgatório, ele é uma realidade material que nós vemos, nós tocamos, nós sentimos, tá? Existe no mundo de expiações, onde o mundo expia, o homem, ele expia o passado e o presente em proveito do futuro. Tudo que ele fizer aqui é pensando na sua vida espiritual, na sua vida futura, ok? O livramento, ele se dá em cada um segundo as suas obras, segundo os seus méritos, segundo o seu esforço próprio. Aquele que sofre é porque ainda não se purificou das existências anteriores. Então não pode perder a oportunidade. Então o sofrimento, ele é inerente àquela imperfeição. Quanto mais imperfeito, mais tempo ele demora para se curar. Então ele tem que reparar essas imperfeições para reduzir esse tempo de sofrimento. Da mesma forma em que uma enfermidade, por exemplo, ela vai persistir quanto mais tempo a gente demora para tratar. Então, se eu tenho uma imperfeição, eu tenho que cuidar de tratar ela logo, não deixar outra encarnação, outra oportunidade, né? Então, a encarnação que você está passando, que você veio com uma missão de se reparar. Não perca essa oportunidade. Então, por exemplo, aqueles que são orgulhosos, aqueles que são egoístas, eles sofrerão as próprias consequências dessas imperfeições. O espírito culpado, ele sofre primeiro na vida espiritual, depois na vida corporal para a sua reparação, ok? Então, é por isso que se acha na miséria, né, o homem. Então, se ele se acha na miséria hoje, é porque ele foi um mal rico em encarnações passadas.
né? Ou humilhado se orgulhoso. Então é exatamente isso que acontece, meus irmãos. Se fomos orgulhosos numa vida anterior, nessa aqui a gente vai ser humilhado, né? Se a gente abusou das nossas riquezas, agora a gente vai nascer na miséria, na pobreza, que é para a gente trabalhar o nosso orgulho, trabalhar o nosso egoísmo. Ok, meus irmãos? Então, nós temos que entender que a expiação, ela pode se dar no mundo espiritual ou no mundo corporal. Ambas é para o progresso do espírito. Enquanto encarnado, esse aprimoramento ele se dá muito mais rápido do que na vida no mundo espiritual. Tá? Então não seria melhor voltar à Terra e progredir do que ser condenado sem remissão e não voltar mais? A gente não tem mais uma oportunidade para se aprimorar ainda mais, não é? Então a concessão da liberdade ao homem, ela é uma prova de sabedoria, da bondade, da justiça de Deus, para que com seus próprios méritos construa o seu próprio futuro. Tá? Então essa caridade de Deus para conosco, né? Essa oportunidade que Ele tem para que a gente reparar os nossos erros, nossas imperfeições. O prazo da expiação ele está subordinado ao aprimoramento do culpado. Quer dizer, se você tem a oportunidade de se reparar, esse sofrimento ele vai ser menor se você cuidar de tratar logo dessa vicissitude, dessas imperfeições que você tem. Ok? Então, meus irmãos, nessa trajetória, né, o Espiritismo, que surgiu como terceira revelação, ele não nega, tá? Pelo contrário, ele confirma a penalidade futura. Tá? Você tem que pagar essa sua pena, é uma dívida que precisa ser paga, numa encarnação ou noutra. Então, cuide de pagar logo a sua dívida, né? Então, o Espiritismo, para você ter uma ideia, meu irmão, ele destrói o inferno com suas fornalhas e suas penas irremissíveis. Tá? O Espiritismo, ele não nega o purgatório, pelo contrário, ele prova que estamos nele. Então, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos no verdadeiro purgatório, na oportunidade para purgar, né, as nossas penas, né? Explicando as causas da miséria humana. Então, o Espiritismo, ele explica essas causas, né? Explica para que você entenda como é que funciona, para que você ocorra a reparação na oportunidade que você tiver. O Espiritismo, ele não repele as preces pelos mortos. Pelo contrário, ele ratifica que são os mortos, os desencarnados, que estão pedindo por preces, né? Eles estão necessitando de preces para que nós, encarnados, oremos por eles enquanto desencarnados, para que eles sigam seu caminho evolutivo, seu caminho de luz. O Espiritismo, meus irmãos, também, ele eleva a prece ao dever de caridade. Para todos nós, né, temos que cumprir essa caridade através da prece, demonstrando que a eficácia da prece para conduzir o homem ao bem e aliviar os sofrimentos terrestres. Então, através da prece, a gente vai fortalecer a nossa fé, né, solicitar o socorro, né, dos espíritos superiores, para trabalhar sempre em torno do nosso aprimoramento. Tá? O valor da prece, ele não está, ele está no pensamento e não nas palavras ou na quantidade de palavras. Então, às vezes, você faz aquela prece só pensando. Em qualquer lugar que você está, você pode fazer uma prece, elevar o pensamento a Deus, aos espíritos amigos, para que ajudem, lhe dê intuição, para que você consiga superar as suas imperfeições. Tá? As melhores preces, meus irmãos, são as do coração e não as do lábio, dos lábios, né? Não é o que você fala, mas o que você sente no coração. E aí você revela através do pensamento e assim você se comunica com Deus ou com os espíritos superiores. As melhores preces, elas são também aquelas que cada um murmura em prol de si próprio e não aquela que manda fazer por dinheiro, né? Então, por exemplo, se você fala assim para uma pessoa, ore por mim, reze por mim,
Não, isso não vai funcionar se você não estiver preparado, estiver aberto para receber as bênçãos. Então você tem que estar trabalhando no bem, tem que estar também para fazer por merecer essa bênção que os outros podem pedir por você, tá? Mas você tem que estar apto a receber essas bênçãos, né? Fazer jus a essas bênçãos que Deus vai lhe proporcionar se você fizer jus a ela, tá? Entendemos, meus irmãos, também que há para os espíritos duas alternativas, né? Ou uma punição temporária e proporcional à culpa, né? Que a gente vai ver isso no purgatório, uma punição temporária e proporcional à culpa, e a recompensa gradual conforme o seu mérito. Então você vai receber punições, mas você será recompensado se você fizer um esforço para cumprir sua pena. O Espiritismo, ele repele a condenação eterna, né? Porque a gente sabe que a condenação eterna é própria para o inferno, que não existe para o Espiritismo, existe sim o purgatório. Nós sabemos que a palavra purgatório, ela surge da ideia de um lugar circunscrito, tá? Como a Terra, por exemplo. Então a Terra é o mundo de prova e expiação, que é o nosso verdadeiro purgatório, onde erram os espíritos sofredores. Então esses espíritos sofredores vão ter na Terra, né, nesse purgatório, a oportunidade de se regenerar, de se reparar no bem. Então a natureza da expiação terrena, tá, tem caracteres da verdadeira expiação. Então o que nós estamos passando aqui é a verdadeira expiação, é a oportunidade que a gente tem de se reparar. Então, uma vez melhorando, os homens fornecerão bons espíritos para o mundo espiritual, que por sua vez, ao reencarnarem, eles fornecerão à humanidade espíritos mais aperfeiçoados. E assim ocorre o progresso, assim que ocorre a evolução da humanidade. A Terra, ela deixará de ser um mundo de expiações, onde os homens não mais sofrerão as misérias decorrentes das suas imperfeições. Imagine se isso acontecer, não é? Então a humanidade vai se superar e vai evoluir, né, dessa forma. Então com essas transformações, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Então, meus irmãos, nós temos que entender que cada um de nós tem a oportunidade, no momento de uma reencarnação, de progredir moralmente, intelectualmente e evoluir. E aí a gente sabe que a gente precisa individualmente ter esse crescimento, mas olhar também para o próximo, olhar para o nosso irmão sofredor. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa sofrendo e a gente fala assim, coitado. Quando a gente fala coitado por uma pessoa que está sofrendo, a gente está julgando, condenando e executando. E nós, pelo contrário, um que está um pouco mais evoluído do que o outro tem que praticar a caridade, estender a mão para um irmão que está sofrendo, para que ele consiga também soerguer. E junto nós vamos caminhar na nossa jornada para a evolução. E assim caminha a humanidade. Nós precisamos evoluir a Terra enquanto planeta de provas e expiações para a gente evoluir nos mundos e partir para mundos superiores, mundos de regeneração e mundos mais felizes, não é? Então nós temos essa responsabilidade no momento em que nós encarnamos. Então o purgatório, meus irmãos, vem a ser para a gente essa é a oportunidade que nós temos aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, para poder reparar as nossas imperfeições, e nós não podemos perder a oportunidade. Então vai para o mundo de provas e expiações, do mundo de provas e expiações para mundos de regeneração, mundos superiores, aqueles que melhor entenderam a mensagem de Deus. Ok, meus irmãos? Então aqui a gente encerra a apresentação desse capítulo, desejando muita paz a todos.